Olá, queridos e queridas! Hoje é um belo dia para nós falarmos sobre os tipos de fome. A gente sabe que muitas vezes a gente fica com fome, quer comer alguma coisa, mas a gente não sabe exatamente o porquê a gente quer comer. E isso é importantíssimo a gente observar quando a gente está iniciando um processo de emagrecimento. Quem nunca comeu alguma coisa porque estava ansioso? Quem nunca comeu alguma coisa porque precisava compensar outra? Quem nunca comeu alguma coisa porque estava em um ambiente social? Isso, será que é fome de verdade? Qual o tipo de fome que é? Vamos falar sobre isso aqui hoje! Eu sou a Nath, nutricionista, e estou aqui para trazer para vocês uma nutrição consciência e com consciência, para a gente trazer para a consciência o porquê a gente come o que a gente come. Se inscreve no canal, se você gostou do tema, já deixa o seu joinha e vamos lá! O que eu gostaria de explanar aqui hoje, de verdade, é a consciência que a gente cria do porquê a gente come o que a gente come. O que move a gente a escolher o que a gente vai comer em determinadas ocasiões, né? E muitas vezes acaba sendo muito por conta do ambiente, ou por conta de uma situação social, ou por conta de uma rotina de atividades que a gente acaba escolhendo o que a gente come e não por uma escolha realmente consciente. Então é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Falar um pouquinho sobre cada um dos tipos de fome que a gente sente e tentar trazer aí a reflexão de pensar o porquê que a gente está comendo o que a gente está comendo. Eu queria falar aqui sobre alguns tipos de fome diferentes, né? A primeira é a fome fisiológica, né? Que é aquela fome que a gente sente no corpo. É a falta de nutrientes, mesmo que a gente sente a fome. A segunda é a fome emocional, que muitas vezes ela vem aí para suprir alguma outra necessidade. A terceira é a fome ansiosa, que geralmente ela vem aí junto com uma compulsão alimentar, com um episódio de compulsão alimentar. E a quarta fome, na verdade, é uma fome que a gente não percebe tanto ela no processo de emagrecimento, mas eu queria falar sobre ela aqui porque eu acho que é muito importante a gente falar um pouquinho sobre ela, que é a fome social, que é uma fome que às vezes as pessoas passam por falta de alimento mesmo, e que a gente não pode deixar de falar sobre ela, porque ela está presente em muitos lugares do mundo, e a gente tem que criar uma consciência aí, para que as pessoas tenham acesso sempre aos alimentos também. Então vamos ao primeiro tipo de fome, que é a fome fisiológica. Como saber se você está realmente com falta de alimentos e falta de nutrientes no seu corpo? Se você está realmente com uma fome fisiológica. Existem vários sinais que você pode observar aí no seu corpo que indicam a fome fisiológica. Então, quando a gente fala de fome fisiológica, a gente tem que pensar em sintomas do corpo. Então, aquela sensação de estômago oco, uma sensação de fraqueza, leves tonturas, tudo isso está aí como sintoma de uma fome fisiológica. Então, quando você estiver sentindo esses sintomas, isso sim é sinal de uma fome fisiológica. É sinal que você está precisando de nutrientes, né? É muito comum a gente sentir esses sintomas quando a gente faz alguma estratégia de emagrecimento, como o jejum intermitente. A gente começa a realmente sentir uma fome fisiológica. E é interessantíssimo você experienciar essa situação. Essa situação de fome fisiológica é uma coisa que raramente nós sentimos e que a gente só vai sentir quando a gente vai passar por um período de jejum. Então eu aconselho você a experienciar essa sensação. Ficar um tempo em jejum para realmente sentir o que é uma fome fisiológica. Porque às vezes a gente acha que a gente está com fome e a gente não está com fome fisiológica. A gente está com outros tipos de fome. O segundo tipo de fome que eu vou falar aqui para vocês é a fome emocional. Geralmente ela vem acompanhada de algum outro sentimento que você está sentindo aí no seu dia. Geralmente ela vem por uma compensação. Sabe aquele famoso eu mereço? Eu mereço? Então, essa é a fome emocional. A fome emocional, ela vem por alguma coisa muito específica.
Então, não é uma fome de qualquer alimento, é uma fome que você tem vontade de um alimento específico que vai suprir a sua necessidade, que não é de alimentos, mas é de alguma outra coisa que você está precisando. Então, é uma fome específica. Você vai ter vontade de comer, sei lá, aquele brownie com sorvete daquele restaurante, ou você vai ter vontade de comer aquele risoto, aquela comida específica. Isso é característico de fome emocional. Então, quando você tem alguma fome de alguma coisa específica, muito provavelmente isso é uma fome emocional. Então, é importante você detectar se você está com uma fome fisiológica ou se você está com uma fome emocional. E essa é uma característica importantíssima da fome emocional. Então, selecionar um alimento específico é muito característico de fome emocional. A fome emocional, ela também não vem acompanhada de uma necessidade de alimentos. Então, ela vem mais como uma vontade de comer do que como uma necessidade de comer. Então, quando você está com uma vontadinha, muito provavelmente é uma fome emocional. E quando nós sentimos a fome emocional, é muito, 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 muito importante a gente detectar se a gente quer realmente comer aquele alimento de fato, ou se você quer utilizar aquele sentimento, aquela energia, aquele quantum de afeto direcionado para alguma outra coisa. Geralmente, dentro de um processo de emagrecimento, é importante você refletir sobre isso para você saber se você realmente quer comer aquela comida ou se você está comendo por alguma compensação de outra coisa que você pode direcionar para outras atividades. A fome emocional pode prejudicar razoável aí o processo de emagrecimento, tanto quanto a fome ansiosa, que é a que a gente vai falar agora. A fome ansiosa, ela tá ali com a fome emocional. A fome ansiosa, ela é uma fome que ela não tem necessariamente um alimento específico e ela se enquadra mais numa fome de compulsão alimentar. Você está ali dentro de um processo ansioso e você acaba direcionando esse processo ansioso para os alimentos. Não necessariamente você vai escolher um alimento específico para direcionar isso, mas acaba comendo aquilo que tem à disposição dentro de um cenário. Então você pode ter uma fome ansiosa dentro de um coffee break ali no meio de uma reunião da empresa. Você pode ter uma fome ansiosa dentro da sua casa, de madrugada na geladeira. Você pode ter uma fome ansiosa dentro de um buffet de self-service e você pode ter uma fome ansiosa dentro de um rodízio. Geralmente, você busca algumas coisas quando você está tendo uma fome ansiosa. Tem muita gente que busca rodízios quando está nesse processo de ansiedade, para assim realmente extravasar, né? E isso também é muito prejudicial dentro do processo de emagrecimento e é uma coisa que nós temos que pontuar. Porque dentro de fomes ansiosas nós temos muitos episódios de compulsão alimentar. E a compulsão alimentar, como eu já falei em outros episódios e outros vídeos aqui no canal, ela é uma coisa muito complexa e que tem vários fatores que interferem aí dentro de um episódio de compulsão alimentar, como o gatilho, como esse episódio acontece, para quais alimentos ele é direcionado, e são coisas importantes que você deve refletir para poder identificar esse comportamento cíclico da compulsão alimentar e da fome ansiosa. E por último, eu queria falar sobre a fome social, que nada mais é do que a impossibilidade das pessoas terem acesso aos alimentos, que por mais que nós aqui no Brasil estejamos com uma sociedade na qual as pessoas não são mais tão miseráveis a ponto de não terem acesso a alimentos, existem muitas pessoas aí que têm dificuldade de acesso a alimentos e isso é muito triste e não é uma fome que a gente tem que passar pano e não mencioná-la, porque é nossa responsabilidade de pessoa, né, de indivíduo, falar sobre isso e refletir também sobre isso, porque as pessoas não terem acesso a alimentos é uma coisa muito séria e a gente tem que fazer um pouquinho que a gente fizer para ajudar alguém que não tem acesso a alimentos já é uma grande coisa para essa pessoa que não tem acesso a alimentos. Então,
Eu gostaria de usar esse finalzinho do vídeo para falar um pouco sobre isso, só para plantar uma sementinha aí no coração de cada um, para pensar o que você pode fazer para melhorar essa questão da fome social dentro do seu círculo pequeno, dentro de uma esfera maior, dependendo daquilo que você consegue fazer. Doar um não perecível para a igreja, criar algum projeto que favoreça doações, sei lá, doar para alguma instituição, para alguma ONG, para que isso não seja um problema para as pessoas que definitivamente têm dificuldade de acesso a alimentos. Então, eu queria deixar essa sementinha aí no coração de vocês, porque a fome social, ela também está presente no mundo e é muito importante a gente pensar nela também. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo, que isso ajuda bastante. Compartilha com os amigos, para que eles tenham esse conhecimento também sobre qual tipo de fome eles estão sentindo no dia a dia e conseguirem identificar aí. Comenta aqui se você já passou por alguma situação de fome emocional ou fome ansiosa que você conseguiu identificar antes da hora. E não deixem de se inscrever no canal para ver os próximos conteúdos. Eu deixo aqui na descrição também os links para acesso aos meus serviços de atendimento individualizado, de mentoria e que falam um pouco mais do meu trabalho. Não deixem de me seguir também nas outras redes sociais, que eu estou sempre colocando outros conteúdos também, conteúdos mais dinâmicos. E hoje eu fico por aqui. Beijo da Nutri!